Boa noite, que alegria receber você para mais uma conferência Impressão Digital. Eu queria muito, esse era o meu desejo, que nós estivéssemos presencialmente reunidos, mas Deus está preparando um novo tempo, um novo normal, e eu desafio você a preparar o seu coração para tudo que Deus vai fazer nessas 3 noites, hoje, amanhã e no domingo à noite. Espalha esse link, abre o teu coração, pega um caderno, o seu celular, abre os teus ouvidos. Eu tenho convicção, o tema desse ano é Igrejas que Amam, Crescem. Deus vai mover e levar você, a sua família, a sua célula, a sua igreja para um novo nível. Quero convidar você a orar aí onde você está, e se preparar para esse tempo especial que Deus está nos dando. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu louvo o teu nome por mais uma conferência. Eu tenho convicção, como o Senhor tem feito ano a ano, que o Senhor marque a nossa história, a nossa vida e a nossa liderança. Dizemos ao Senhor de todo o coração que os nossos ouvidos estão no Senhor e na Tua Palavra. Que o Senhor possa abalar aquilo que precisa ser abalado. Ó Pai, fortificar e, ó Deus, solidificar aquilo que não pode ser mudado. Faz uma mudança, ó Deus, poderosa sobre as famílias, sobre líderes, pastores que estão conectados. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Eu queria que você colocasse qual é a sua igreja, interagisse conosco. No nome de Jesus, abre o teu coração. Vamos adorá-lo. Boa noite, você que está aí em casa. Coloque esse pé no seu lugar. Vamos celebrar o Senhor nessa noite com muita alegria. Que o Espírito Santo possa falar com você de uma forma sobrenatural. Abre o seu coração, amém? Aleluia, vamos declarar que Ele é santo. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo,
Vou deixar o fogo arder, queimando em meu espírito. Eu vou dançar e me alegrar, não me envergonho disso. Eu vou deixar fluir, como criança ser e dizer: te amo, Deus. Hoje eu posso vir assim, e posso ser quem sou, e mesmo sendo indigno, enfim, quebrar essa corrente eu vou deixar fluir, como criança ser e dizer: te amo, Deus. Vou dizer: te amo, Deus. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, que nunca irá se consumir. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, amor que não irá ter fim. Oh, louvor e honra transbordar, fluir do meu espírito, mas fundo está a me chamar. É tudo que eu sinto. Eu vou deixar fluir, como criança ser e dizer: te amo, Deus. Eu vou dizer: te amo, Deus. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, irá se consumir. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, amor que não irá ter fim. Oh, oh, vou lançar fora as cargas e vestir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Vou lançar fora as cargas e vestir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Vou lançar fora as cargas e vestir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Vou lançar fora as cargas e vestir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, que nunca irá se consumir. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, amor que não irá ter fim. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus, queremos estar em Tua presença, Senhor, todo o tempo, em todo momento, Deus. Venha sobre nós essa noite, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós.
Quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus.
o teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Deus, onde queremos estar, é onde queremos estar, Senhor, nesse lugar seguro, nesse lugar completo, que é a tua presença, Pai. Aleluia, aleluia. Agora você vai ficar com a palavra do pastor Cezinha Cita. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que honra poder estar aqui com vocês, que privilégio poder falar com vocês aqui nessa conferência Impressão Digital do meu amigo pastor Ricardo. Que privilégio, viu, pastor? Estou me sentindo muito honrado. Que Deus abençoe sua vida, pastor Ricardo, e a linda igreja e a linda equipe de pastores da Igreja Batista Betesda. Um grande abraço para vocês. Recebi os presentes aqui em casa. Fui muito mimado por vocês. Estou honrado por poder participar. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração desde o início desse período de quarentena, desde o início desse tempo de pandemia. Eu vou ler um texto bíblico que está em 2º livro de Reis, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te até Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar do meio de seus irmãos e leva-o até a câmara interior. E lá na câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Aleluia. Logo no começo da quarentena, no começo desse tempo de restrições, eu fui para o meu quarto secreto e estava ali pedindo a Deus direções. Eu queria saber que caminho o Senhor estava tomando, por onde eu deveria andar e como eu deveria me posicionar como igreja, como filho, como discípulo e como pastor. E logo nesse período eu me lembro de ter sido levado pelo Espírito a meditar sobre as quarentenas bíblicas. E eu comecei a olhar para os períodos de quarentena que a Bíblia nos conta. E eu cheguei a uma conclusão. Todas as vezes que o povo de Deus entrou em quarentena, ele entrou para melhorar. Saiu dali melhorado. E eu comecei a entender que Deus então queria liberar isso ao meu coração e ao coração da sua igreja. Que o período de quarentena não veio, não aconteceu sem um propósito, sem um plano. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E eu acredito que essas quarentenas, essa quarentena específica que nós estamos passando, assim como as da Bíblia, ela também veio para nos melhorar, para nos tornar melhores no Senhor. Por exemplo, quando eu olho para a quarentena de Noé, 40 dias choveu. A quarentena de Noé veio revelar que o projeto que Noé estava envolvido era, de fato, um projeto de Deus. Aquilo que as pessoas zombavam, aquilo que as pessoas não davam crédito, agora, durante a quarentena, elas precisam olhar e dizer, ele estava certo.
As pessoas que zombaram de Noé, as pessoas que riram dele e que desprezaram o projeto, chamando-o até de louco, agora estão olhando para Noé e dizendo, de fato, nessa quarentena, o único projeto que a gente deveria ter investido era o projeto de Noé. Ou seja, na quarentena, Noé está sendo reconhecido como um homem de Deus. Na quarentena, o projeto de Noé está sendo reconhecido como um projeto de Deus. Eu ouvi outro dia de um amigo quando ele falava que as águas tocaram a arca e as águas começaram a subir e elas elevaram a arca. E ele dizia, Deus durante a quarentena elevou a visão de Noé e da sua família. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo também de quarentena. Ele está nos elevando. Ele está mudando o nosso nível. Noé entra naquela quarentena como um homem desacreditado e sai dessa quarentena como o dono do mundo. Ele tomou posse de tudo. Deus está dando a ele essa condição pós-quarentena. Moisés, antes da quarentena, ele já é líder de um grupo, ele já pastoreia um grupo ali, grande por sinal, mas na quarentena dele, quando ele passa 40 dias com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, então quando ele desce, ele tem nas suas mãos as palavras que a humanidade precisava. Agora não é mais a palavra para um grupo pequeno, não é mais alguém falando para uma igreja, é um homem de Deus falando para a humanidade. Todo mundo ouviu falar dos 10 mandamentos do Senhor. Aquele homem que entrou na quarentena falando para um grupo, agora sai da quarentena falando às nações. Ou então a quarentena de Davi. Quem era Davi antes da quarentena? Por 40 dias o gigante bradou e perguntou, não tem homem aí? 40 dias até que Davi chega, mas antes da quarentena quem era ele? Era um menino desacreditado. Mas pós-quarentena, porque no final de 40 dias, Davi chega e Davi libera um decreto de morte ao inimigo. E ele diz, acabou, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ou seja, pós-quarentena, Davi está sendo reconhecido agora como um guerreiro de Deus, como um homem de Deus. E os inimigos foram derrubados, aniquilados. Por quê? Porque a quarentena, ela nos eleva, ela nos melhora, é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia fala que Jesus entrou na sua quarentena no deserto, e ele entra pelo Espírito, e a Bíblia diz que ele sai da quarentena pelo poder do Espírito. A Bíblia fala que na quarentena, Jesus tem fome, mas a Bíblia diz que depois da quarentena, os anjos o servem, o sobrenatural está acontecendo, há algo poderoso de Deus sendo liberado para nós, durante a quarentena e pós a quarentena, seremos melhores em nome de Jesus. Os discípulos passaram 40 dias com Jesus ressurreto. Atos capítulo 1 fala que eles ficaram com Cristo por 40 dias. A maior escola bíblica que já houve. Eu daria tudo para estar lá. E eles passam 40 dias com Jesus e depois Jesus fala, agora vão para a cidade, permaneçam, porque vem o Espírito Santo. E a igreja, depois de cheia do Espírito, começa a viver então obras maiores. Eu acredito nisso realmente, eu acredito que isso não veio para nos piorar. Os intentos de Satanás cairão por terra, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. E nós sairemos melhorados. A quarentena melhorou Noé, a quarentena melhorou Moisés, a quarentena melhorou Davi, a quarentena mostrou Jesus agora vivendo sobrenatural, saindo pelo poder do Espírito, os discípulos estão melhorados e nós, em nome de Jesus, sairemos melhores também. Mas algo que tem me chamado a atenção é, será que todos sairemos melhores? Eu acho que não. Eu acho que é para todos, mas nem todos serão melhorados, ativados, elevados, porque há uma necessidade de um ajuste fino. Há uma necessidade de uma equalização, de um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Eu acredito mesmo que esse tempo veio para nos ajustar com o coração de Deus, para nos alinhar com o coração de Deus. Eu fiquei perguntando para o Senhor, puxa, nós estamos vindo de um descende, olha como foi o descende, milhares de pessoas, os estádios estão cheios, eu chorei aquele dia todo, vendo a nossa nação, cantando, algo lindo. Mas depois do descende, de estádios lotados, nós fomos para igrejas vazias.
Eu falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Seria obra do inferno? Isso é algo que Satanás está fazendo? E Deus sempre me responde a mesma coisa. Ele diz, eu estou no controle. Deus nunca é pego de surpresa. Deus estava levando o seu povo, nos levando para as casas para ajustar o nosso coração. Sabe, irmãos, nós acreditamos que precisávamos de tantas coisas, quando sempre, na verdade, só precisamos de uma. E esse tempo, ele existe, ele está acontecendo na nossa vida como líderes, como homens e mulheres de Deus, igreja, pastores, para nos mostrar que, na verdade, precisamos de bem pouco. Nós acreditamos que precisávamos de tantas estruturas, acreditamos que precisávamos de tantos artifícios, mas na verdade sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre o Espírito Santo em nós. Uma das marcas da maturidade é que a gente aprende a colocar no lugar certo o que é essencial e o que é supérfluo. Se você perguntar para o meu filho Lucas, de 4 anos, se ele prefere videogame ou escola, se você perguntar para o meu filho de 4 anos se ele prefere chocolate ou verdura, se você perguntar para ele, você quer jogar futebol ou tomar banho, o meu filho, imaturo, menino, ele vai escolher sempre o supérfluo. Mas você sabe que é necessário escolher o que é essencial para crescer. A maturidade, ela é marcada pela capacidade de selecionar o que é supérfluo do que é essencial e ficar com o essencial. E eu acredito que há uma melhora, há mesmo a elevação de Deus vindo sobre a igreja, mas há necessidade de nós como igreja nos livrarmos de coisas que são supérfluas da nossa vida. Eu ouvia esses dias um pastor falando, achei demais, ele dizia, Deus está arrancando as nossas máscaras, Ele tirou os nossos microfones, Ele tirou os nossos ternos, Ele tirou as nossas grandes estruturas e nos colocou nos quartos secretos, aleluia. Era necessário que passássemos por essa fase. Eu acredito que Deus nos chamou para um processo de simplificação. Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que ela também vos engane e vos afaste da simplicidade de Cristo. É tempo de uma simplificação. Sabe, meus irmãos, eu estou falando por mim, eu estou falando de mim. Eu ouvi isso no quarto secreto, eu ouvi isso de Deus. Falou, Cezinha, é tempo de queimar a palha, é tempo de deixar o que vale mesmo de pé. É tempo de mostrar às pessoas a nossa cara, não a nossa religião, mas o Cristo que nós conhecemos. Esse é o tempo, essa é a nossa identidade. É isso que nós temos que apresentar ao povo. Como eu disse, eu estou falando de mim. Estávamos com tanta pressa de crescer, tanta pressa de avançar, tanta pressa de expandir, tanta pressa de aparecer, de ter visibilidade. A Bíblia fala que Deus nos chamou, Jesus disse que nós somos 2 coisas, sal e luz. E nós estávamos querendo só a luz. Pouco sal, muita luz. Pouco caráter, muito carisma. E essa pressa pelos views, essa pressa pelos likes, essa ambição pela visibilidade, vinha estragando a igreja. Vinha nos estragando. A Bíblia fala, segundo Samuel, capítulo 4, fala que uma mulher com pressa deixou cair a criança no chão, Mefibosete. E essa criança caiu no chão e quebrou os seus pés, os 2. E você sabe, ela dá uma linhagem real, inclusive. Mas eu ouvi outro dia um amigo falando sobre isso, ele dizia, a nossa pressa está nos fazendo derrubar coisas preciosas. Estragar coisas preciosas, quebrar coisas preciosas. Muita pressa. Vamos multiplicar, vamos crescer, vamos avançar, vamos plantar igrejas, vamos pelo mundo. E Deus falou, calma, volte para casa, vamos resolver algumas coisas, vamos ajustar algumas coisas. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para nos alinhar com o coração dele. O povo está com pressa de entrar na terra prometida. Josué capítulo 5, a Bíblia fala que eles estão animados. Vamos entrar. Deus fala, calma.
Não, temos que resolver algumas questões. Depois vocês vão entrar. Sim, depois algo poderoso. Pós-quarentena é lindo, calma. Agora, vamos resolver algo aqui. Deus abre o Jordão. Josué com os seus sacerdotes pisaram ali, molharam os pés, eles estão atravessando. Eles não veem a hora de chegar do outro lado do Jordão, a terra os espera, algo poderoso esperando, há um avivamento, há uma reforma os esperando ali, aleluia. E Deus fala, calma, calma, é muita pressa. Na pressa vocês estão derrubando coisas valiosas, princípios valiosos, estão brincando com a minha graça. Na pressa estão derrubando uma geração nova que vem aí. Na pressa vocês estão perdendo a capacidade de ser sal, porque querem apenas a visibilidade. Calma, é sal e luz, é caráter, junto com carisma. Calma. Josué, segura aí. Todo mundo doido para atravessar, Josué fala, peraí, gente, aqui no meio do Jordão, nós vamos levantar um altar também. Deus está dizendo, Josué capítulo 4, no verso 9, Deus fala para Josué, levante um altar lá fora, 12 pedras lá fora. Eu vou mostrar ao mundo o que eu faço depois de uma travessia, o que eu faço com um povo que atravessa, que passa pela pandemia, que passa pela quarentena, o que eu faço com um povo que conseguiu atravessar junto comigo, lá. Mas antes eu quero tratar o seu coração. Aqui dentro, levante também um altar secreto. E é sobre isso que se trata. Essa quarentena veio tratar o nosso coração, nos fazer lembrar de coisas que nós estávamos esquecendo. E há algo tão poderoso nesse tempo que estamos atravessando. Às vezes nós estamos tão preocupados e desejosos de passar logo isso. E não percebemos que Deus estava nos chamando para levantar um altar durante esse tempo. Ei, Josué, levante um altar aqui no meio. Depois vocês atravessam. Lá na frente, Josué, eu vou dar toda a terra. Você sabe a história. Eles possuíram tudo. Mas antes, levante um altar. Volte ao início. Volte à essência. Há algo precioso que vocês deixaram cair pelo caminho. Levante um altar. O texto que lemos aqui no começo fala de um homem chamado Jeú. Esse homem, você deve se lembrar, desde o início, Deus já queria ungí-lo rei sobre Israel. Deus falou isso com Elias, mas Elias tinha tanta pressa. Deus deu a orientação para Elias, olha Elias, unja no seu lugar Eliseu e unja Jeú, rei de Israel. Mas Elias estava com pressa, é um dos tipos de líderes que param antes do fim. E ele parou antes do fim. Então Eliseu enviou um dos seus discípulos e falou, vai lá e unge Jeú. E ele leva uma unção, ele leva um vaso de azeite. Mas há uma orientação simples, e essa é a minha palavra para nós aqui. A orientação simples é, chama ele para uma sala secreta. Leva ele à câmara interior. Quando aquele rapaz chega e ele fala com Jeú, ele diz, Jeú, o que eu tenho para te liberar, o que eu tenho para te dar, eu só posso dar lá. Não é aqui no meio do povo. Não é no meio dessa converseira aqui, não. Não é no meio dessa bagunça. É lá, no quartinho secreto. Aquele lugar que por causa da pressa a gente abandonou. Aquele lugar que porque a gente precisava estar o tempo todo, célula, igreja, culto, viagens, a gente esqueceu. Nesse tempo em que eu estou ficando em casa, eu nunca tive uma agenda dessa, nos últimos 7, 8 anos. Ficar em casa me fez perceber o quanto eu estava falhando na minha vida devocional. Eu vivi uma vida devocional que eu considerava legal, mas agora eu estou percebendo que eu estava longe de ter uma vida devocional legal. E agora eu estou tendo tempo para orar, para ler, para curtir o Senhor ali no secreto, e eu estou percebendo quanto isso é importante na vida de um líder, na vida de um pastor, de um homem e uma mulher de Deus. Jeú estava para receber uma palavra que mudaria a sua vida, que mudaria a sua família, que mudaria a sua nação. Mas havia a necessidade dele aceitar uma condição. Vamos para a câmara interior. Então Jeú é chamado para essa câmara e louvado seja Deus, ele aceitou ir.
Isso não está na Bíblia. Mas eu imagino que se ele tivesse dito não, fala aqui mesmo. Não, eu não vou para um outro lugar. Pode falar aqui mesmo, nós estamos entre homens de guerra. A Bíblia fala que ele estava entre capitães e comandantes. Há outras versões que vão dizer isso, capitães e comandantes. Ele estava entre, ele não estava fazendo qualquer coisa. Era algo importante o que ele estava fazendo. Ele estava reunido com pessoas importantes. Ele estava reunido com pessoas que discutiam o destino da nação. Não era qualquer coisa, mas preste atenção. Talvez você diga, mas o que eu estou fazendo é importante, é para o reino, mas o que fazemos com o rei é mais importante do que o que fazemos para o reino. E ele diz, talvez ele pudesse dizer e justificar, mas estamos aqui, estamos cheios de atividades, as pessoas que estão aqui são importantes, são líderes, são homens de Deus, são capitães. Guarde isso. Se você quer viver um pós-quarentena elevado, melhorado, alinhado com o coração de Deus, deixe essas pessoas esperando, mas não deixe Jesus te esperando. Deixe essas pessoas esperando, mas não deixe o Espírito Santo te esperando. Vá para a sala interior, vá para o quarto secreto, vá para esse lugar que o Senhor está nos chamando, igreja. Ele está nos chamando para a câmara interior, para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, da intimidade, do coração, da amizade, do relacionamento com o nosso amado. Eu imagino se Jeú não tivesse ido. Eu imagino o profeta voltando para casa, encontrando com Eliseu e dizendo, está aqui a unção, está aqui o óleo. O que foi? Ele não foi. Ele tinha mais o que fazer. Ele não quis ir para o lugar secreto, ele tinha outras coisas para fazer. Irmão, em um momento que Jeú entra na câmara, um momento só, em um instante, ele entra como simples Jeú e ele sai como o rei de Israel. Ele entra como homem que tinha medo de Jezabel, o homem que estava buscando destruir aquele espírito, mas ele sai como aquele que destruiria, que tinha certeza que acabaria com Jezabel e até a sua geração. Ele entra como um homem simples e sai como um homem poderoso. Ele entra como um homem natural e sai como um homem sobrenatural. Veja quantas coisas aconteceram naquele dia, só porque aquele homem foi para o lugar secreto. Eu acredito mesmo que o Senhor preparou para nós algo muito poderoso para esse tempo, depois da quarentena. Eu estou sonhando com a igreja, eu estou vibrando ao pensar o que é que tem para nós agora. E o futuro que nos aguarda, a igreja avivada, reformada, aleluia. Mas isso só vai acontecer com aqueles que de fato, nesse tempo, se dedicaram ao lugar da oração. Pastor Paulo Mazzoni, que é um homem que eu amo e admiro tanto, ele disse assim outro dia, eu temo que se não aprendermos a orar durante a pandemia, nós não aprenderemos nunca mais. Minha palavra para você, líder, pastor, que ama Jesus, que ama o Senhor e sua obra, minha palavra para você é, há algo poderoso de Deus preparado sempre nos tempos depois de quarentena. Mas essa bênção, essa maravilha que Ele preparou para nós, para depois, ela é liberada no quarto secreto. Porque Jeú foi, ele livra Israel. Porque Jeú foi, agora ele tem uma palavra para a nação. Ele salva a sua família, ele salva a sua geração, ele elimina os seus inimigos, ele acaba com Jezabel, não sobra ninguém, nenhum homem da linhagem daquela praga. Porque alguém decidiu, espere aqui, comandantes, todos vocês que são importantes, esperem. O meu Senhor está me chamando para uma sala secreta agora, nada é mais importante que isso. O meu Senhor está me dizendo, pare e levante um altar secreto. Ei, Josué, levante um altar secreto, onde ninguém vê, no meio do rio, no meio do nada, ninguém vai ver, mas nós sabemos que tem um altar ali. Há uma unção sendo liberada sobre a igreja,
há algo poderoso sendo liberado sobre nós. Receba isso em nome de Jesus. Mas se coloque no lugar certo. Se coloque junto ao Senhor. E nesse lugar secreto, receba a unção para sair muito, muito melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por nós. Vamos orar. Senhor, te pedimos perdão porque por tantos motivos abandonamos esse lugar secreto, a câmara secreta, o lugar interior, o quarto secreto. Te pedimos perdão, mas Pai, debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor nos traz nessa hora, eu te peço, inclina o nosso coração, abra os nossos olhos, nos constrange para esse lugar de encontro diário, constante com o Senhor. Não nos permita viver um segundo sequer longe do Senhor. Nos perdoe, Pai, pela maneira que muitas vezes te tratamos. Nos perdoe porque muitas vezes tivemos uma experiência linda com a estrutura e com a atmosfera, mas não era o Senhor. Muitas vezes arrepiamos com a música, com a fumaça, com a pregação, mas tantas vezes, Senhor, o Senhor nem estava ali. Nós te pedimos perdão, Pai, porque nós queremos, de fato mesmo, um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, eu oro por mim e por meus irmãos. Nos ajuda como homens e mulheres maduros. Nos ajuda, Pai, a simplificar, a sermos sal e luz. Nos ajuda, Senhor, a não caminhar com pressa, desesperados, derrubando coisas valiosas, perdendo valores e princípios pelo caminho. Não, queremos voltar ao primeiro amor, ao lugar secreto, onde a Tua palavra e o tempo com o Senhor sempre vai ter o lugar especial no nosso coração. Nos ajuda. Como Jeú, queremos, ó Deus, que a nossa vida seja transformada, mudada nesse lugar de oração onde nós nunca mais sairemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Senhor, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que palavra abençoada do pastor Cezinha cita. Deus usou a vida dele e Deus quer falar ainda nessa conferência com você, conosco. Tem muito para falar. Eu tenho alguns avisos. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, compartilhe no Facebook, envolva mais pessoas nisso, abençoe pessoas com essas palavras que serão poderosas nesse final de semana. É algo que eu quero enfatizar com vocês, a nossa família Bethesda, esse ano é um ano de crescimento, é um ano de mudança, é o ano do amor, o ano de amar. E nós estamos nessa campanha do Eu Mais Um. Já pensou se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de compartilhar a vida? Porque levar Jesus Cristo para as pessoas é compartilhar a vida. É ver pessoas sendo transformadas, famílias restauradas. E nesse projeto do Eu Mais Um nós temos essa oportunidade. Em breve nós iremos iniciar as nossas casas de paz online. Então fique ligado, entre outras estratégias que nós iremos usar, Deus quer usar a sua vida para alcançar as pessoas ao seu lado, para levar a vida para elas, para que haja transformação, para que haja salvação na nossa casa e através da sua vida. Que Deus use você nesse tempo. E tire uma foto agora assistindo com a sua família essa conferência, e coloque a hashtag ID 2020 e Conferência Bethesda. E junto com a Bethesda também, compartilhe, coloque nas suas redes sociais. E agora se prepare para ouvir a palavra do pastor Wagner Carvalho, pastor da Central de Belo Horizonte. Ele é o líder nacional do projeto DNA. Então fique agora com a palavra do pastor Wagner. Deus abençoe. Olá, meus amigos da Bethesda, Conferência Impressão Digital 2020.
Nós estamos aí cada vez mais digitais. Eu sou o pastor Wagner Carvalho e eu estou aqui de Belo Horizonte para falar, levar uma mensagem aí para vocês. Eu gostaria de compartilhar alguns aspectos de minha vida com Cristo com vocês aí. E a minha vida com Cristo começa com o testemunho de conversão da minha esposa, Denise. Minha esposa Denise, quando nós nos casamos, nós éramos católicos, íamos à missa todos os fins de semana, éramos um casal assim, com um casamento muito bom, a gente tinha bons empregos, frequentava bons clubes, fazia muitas viagens, não é? Mas Deus resolveu mexer nesse equilíbrio. E a minha esposa, quando do nascimento da minha primeira filha, Fernanda, ela teve uma depressão pós-parto muito forte. E nós recorremos a médicos, psiquiatras, psicólogos. Como bom católico, eu fui num pai de santo, eu fui numa pessoa que julgava cartas, e é óbvio que nada se resolveu. Mas algumas amigas dela, de serviço, me pediram para levá-la na igreja que elas frequentavam. Igreja metodista congregacional aqui em Belo Horizonte. E ela foi com essas colegas, e as colegas começaram a orar, e depois de termos tentado tudo, algumas semanas depois, a Denise estava curada. E, por esse motivo, ela entregou a sua vida a Cristo. Eu fiquei assim meio contrariado com aquela situação, porque, como católico, eu não gostava de evangélicos. Mas foi uma decisão dela e eu respeitei essa decisão. E nós passamos, então, a viver uma vida com ela evangélica e eu como católico. E as amigas delas, a igreja dela, orando pela minha conversão. Sabe quanto tempo se passou? 12 anos. E elas oraram fervorosamente por 12 anos. E aqui, o que acontecia? Acontecia que eu continuei a levar a minha vida tranquilo. E comecei a gostar dessa história de evangélico, porque ela ia para os cultos de manhã e de tarde aos domingos, e eu domingo ia para o clube, jogava um futebol, jogava uma peteca, e à tarde eu ia para o Mineirão. Então eu estava achando aquilo, de certa forma, assim, muito, muito bom, não é? Mas aí, 12 anos depois dessas orações, e elas oraram tanto, que eu virei pastor, gente. Virei pastor depois de receber tanta oração, não é? Mas a minha conversão, como é que ela acontece? Um amigo me convida para ir numa reunião, numa casa, numa célula. E eu só fui porque ele era muito, muito amigo. E chegando lá, pela primeira vez na minha vida, eu abri a Bíblia. E abri a Bíblia e aquilo saltou aos meus olhos. A palavra entra, não volta vazia. E eu comecei a devorar a Bíblia, e é impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível. Então, pouquinho tempo depois, eu já estava frequentando os cultos, comecei a frequentar a escola de líderes, e 1 ano depois da minha conversão, eu já tinha uma célula na minha casa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a minha carreira, subir os degraus dentro da Igreja Batista Central, e depois como supervisor, depois como coordenador, até que em 2012 eu fui consagrado pastor e venho, desde essa data, dedicando a minha vida em tempo integral para que eu possa levar esse testemunho meu, posso levar essas palavras
de esperança, de fé para tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu me deparei com um índice que me assustou bastante. Vocês sabem que 18% dos cristãos nunca leram a Bíblia. 18% leram a Bíblia uma vez só. Os outros nunca leram a Bíblia completa. E então, eu comecei a ler a Bíblia. E algumas passagens assim tocaram muito meu coração. Eu novinho na fé, mas sabendo que algumas passagens assim tocaram demais meu coração. E a primeira, vocês conhecem bem, está em Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. E eu li a grande comissão que falava, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei, esse vão, isso é comigo. Isso não é com o pastor, não é com a liderança da igreja, isso é para mim, que acabei de ser convertido. E logo em seguida, estou lendo a Bíblia ali, estou repassando, e caio na grande ceia, Lucas 14, 15. Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E aí fala que certo homem estava preparando um grande banquete e enviou o seu servo para dizer aos convidados, venham, está tudo pronto. Mas as pessoas começaram a se esquivar. Eu tenho que ir comprar bois. Olha, eu vou me casar, e aí eu vou comprar algumas propriedades, e aí esse servo volta, não é? E o dono da casa, que é Deus, ele fica muito irado, e ele fala com seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos e cidades, traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. O servo retornou e falou, Senhor, tudo foi feito, mas ainda tem lugar. E aí o Senhor responde, olha, volte lá e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E a palavra obrigar aí tem um sentido muito forte. E esse sentido é que nós devemos persistir nos convites, nós devemos persistir para atrair as pessoas para o reino de Deus. E aí eu estou continuando a ler a Bíblia, e me deparo lá com Mateus 25, 31, o grande julgamento, a volta de Jesus. E eu, como vai ser? E aí a palavra me fala claramente, olha, Jesus vai voltar, e ele vai separar as pessoas, como o pastor separa o bode das ovelhas. E o que vai acontecer? Quem é bode, quem é ovelha? E a palavra de Deus fala para nós que as ovelhas vão ser aquelas pessoas que tudo que eles fizeram aos pequenos, aos menores pessoas, elas vão receber como herança o reino dos céus. Então, o Senhor conta, olha, vocês são ovelhas, porque eu tive fome, vocês me deram de beber. Olha, eu tive sede, vocês me deram de comer. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Eu fui enfermo, vocês me cuidaram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Mas aí, aqueles bodes vão virar. Por que nós estamos sendo considerados bodes aqui? E o rei vai responder, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu,
vocês não me vestiram. E aí ele termina falando o seguinte: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Digo a verdade, vocês que deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, só tem duas situações. Ou você vai ser um bode, ou vai ser uma ovelha. Então, atenção para isso. Jesus está voltando, Jesus vai fazer um grande julgamento, e só tem duas situações para a gente se enquadrar. E aí quero contar para vocês um testemunho. 2002, eu tinha 1 ano de convertido, e meu pai, católico, pessoa honrada, honesta, caráter, exemplo para mim. Meu pai tem uma doença, é levado para um hospital, fica 3 semanas lá e falece após essas 3 semanas. E foi o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque eu sabia que meu pai não tinha aceitado Jesus como Salvador. Eu sabia que meu pai, apesar de todo o caráter, toda a honestidade, ele não tinha feito a decisão mais importante da vida dele. Então, aquilo me deixou deprimido, aquilo me deixou triste, angustiado, e cada dia que passava, eu me perguntava: por que eu não insisti mais? Por que eu não obriguei-o, como a palavra fala, a conhecer Jesus? Mas o leite estava derramado e ele não volta para a vasilha. Então, nesse momento, tristeza, tristeza, tristeza. 3 semanas depois, eu vou num culto lá na Central, uma irmã me procura e fala comigo assim: Wagner, na véspera da morte do seu pai, eu estive com ele no hospital à tarde. Falei de Jesus para ele. E aí ela fala uma frase maravilhosa: ele aceitou Jesus comigo. E eu fiquei radiante. Foi o dia mais alegre da minha vida, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que está separado, agora está no meio, no seio da glória do Senhor. E a partir desse dia, eu falei para mim mesmo: olha, não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, de atrair Jesus para as pessoas. E aí, vamos folhear a Bíblia mais um pouquinho, e nós estamos chegando aí em Romanos 10. Romanos 10 vai falar para nós como nós podemos participar da salvação de uma pessoa. E Romanos 10, 13 a 15, fala o seguinte para nós: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naqueles em que não ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse texto nos dá 5 etapas para nós alcançarmos pessoas para Jesus. Essas etapas estão apresentadas na ordem inversa da execução. Por isso que às vezes ao ler esse texto a gente passa batido. Mas a salvação de uma pessoa começa por enviar. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair de dentro da sua casa, da sua igreja, e tem que ser enviado. Basta ser enviado? Basta estar no meio daqueles que não conhecem Jesus? Não. A segunda atividade que você tem que fazer é pregar. Você precisa pregar, falar de Jesus para as pessoas. E aí eu vou te dar uma boa notícia, porque a terceira etapa não é você que vai fazer. A terceira etapa é crer.
E quem vai fazer com que as pessoas possam crer é o Espírito Santo. Então descanse, porque o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa possa crer. Só Ele é capaz de mostrar a uma pessoa que ela é pecadora e precisa de Jesus para se salvar. Só Ele é capaz de fazer isso. Quarta etapa, a pessoa precisa confessar Jesus como seu Salvador. Então você precisa conduzir uma pessoa para uma oração de entrega. E aí o que vai resultar nisso tudo? Se você foi enviado, se você pregou, se a pessoa creu, se ela confessar Jesus como seu Salvador, nós vamos ter a salvação desta pessoa. Mas olha só que tristeza. Você sabia, o movimento global de evangelização nos fala que só 7% dos cristãos já conduziram alguém a realizar uma oração de entrega. 93% dos cristãos nunca levaram uma pessoa a fazer uma oração de entrega. Então, esses 93% não estão dando continuidade à missão que Jesus deixou para nós de buscar e alcançar o que estava perdido. E aí, fui salvo. O que vai acontecer comigo? Aí vem, vamos passar a Bíblia mais um pouquinho ali, vamos chegar em Apocalipse 7:9 e nós vamos descobrir a eternidade, a glória com Jesus. O texto fala para nós que uma grande multidão de vestes brancas, de palmas nas mãos, vão estar ali ao lado do trono do Cordeiro. E o texto pergunta, quem são esses que vão estar lá? Resposta, são aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São as ovelhas, são aqueles que se preocuparam com os outros, são aqueles que levaram pessoas à salvação, a conhecerem Jesus. E aí? Como é que vai ser essa eternidade? E olha que maravilha que a Bíblia conta para nós. O que vai acontecer com eles? Palavra de Deus, nunca mais vão ter fome. Nunca mais o calor abrasador do sol vai incomodar. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você já pensou nisso? Eternidade. Nós, ao lado do trono de Deus, eternidade. Não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais frio, não tem mais calor. Só tem a intimidade com o próprio Deus, que nos guia às fontes de água viva e nos enxuga as lágrimas dos nossos olhos. É isso que nos aguarda, é isso que aguarda aqueles que forem considerados ovelhas. As ovelhas vão estar lá. E aí eu quero te pedir agora, encerrando, eu quero te pedir agora que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, começa a imaginar Apocalipse 7:9, começa a imaginar essa multidão de vestes brancas, palmas nas mãos, ao lado do trono de Deus. E eu quero que você se enxergue lá. Eu tenho certeza que você deve estar se enxergando lá. Conseguiu visualizar a multidão, você ali no meio da multidão? Que coisa maravilhosa. Mas ainda de olhos fechados, eu quero que você olhe para a sua direita. Procure o seu pai.
procure a sua mãe, procure os seus filhos, procure os seus irmãos. Você está conseguindo visualizá-los também, de branco, de palmas nas mãos? E aí faça outro exercício ainda de olhos fechados. Eu quero que você olhe para a esquerda. E eu quero que você veja ali os seus amigos. Eu quero que você veja ali os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Eu quero que você veja pessoas com as quais você se relacionou durante essa vida. Você está conseguindo enxergar essas pessoas? Você consegue enxergar essas pessoas? E aí, ainda de olhos fechados, eu quero te dizer, você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Faça a sua parte, pregue o Evangelho, leve as pessoas a Jesus, porque ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Tem lugar para todos, mas depende de uma ação sua. Senhor, eu quero abençoar a Bethesda, quero abençoar essa conferência Impressão Digital 2020. Quero agradecer, Pai, essa oportunidade de levar essa mensagem a tantos corações. E te peço, Pai, vem despertar essa igreja, Pai. Vem despertar seus líderes, vem despertar essa membresia, Pai, para que Piracicaba e toda a região seja alcançada para Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia só nos deu a oportunidade de nós nos tornarmos ovelhas, mas nós queremos que todas as pessoas do nosso relacionamento também possam ser ovelhas e desfrutar da glória e da eternidade com o Senhor. Deus abençoe e lembre-se, ainda tem lugar. Eis-me aqui na presença, a pensar do que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura e redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui, na presença, a pensar do que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor.
seguro estou, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor, seguro estou, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Te adoramos, Senhor, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Glória a Deus. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar,
Deus abençoe vocês, que alegria poder estar aqui com vocês nessa conferência Impressão Digital da Igreja Batista Bethesda, do meu grande amigo pastor Ricardo, a quem eu quero estar pessoalmente quando toda essa pandemia, toda essa situação acabar. Deus abençoe vocês, é uma grande alegria poder estar aqui trazendo uma palavra para vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem muito a ver com o tema desse ano. No Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava cingido. Essa é uma palavra muito conhecida, é a palavra da qual Jesus participa da ceia, da última ceia, e Jesus lava os pés dos apóstolos. Eu não sei como que a Igreja Batista Bethesda funciona com relação a temas anuais. Eu acredito que vocês têm temas anuais. Eu sempre, todo ano, eu trabalho com um tema. E eu digo para vocês que, para mim, é um parto. Simplesmente é um parto. Quando vai chegando o mês de outubro, novembro, eu começo a entrar em oração para que Deus me dê um tema para o ano vindouro. E 2019 foi assim. Eu estava orando e, como um parto, Deus, o que o Senhor quer nos comunicar, o que o Senhor quer nos falar em 2020, para que eu coloque um tema e a igreja possa caminhar sobre esse tema. E naqueles dias, orando, a palavra que veio ao meu coração foi ser servo, provocar uma revolução através do servir. Eu estava pregando em São Luís do Maranhão e eu me lembro que quando eu desci no aeroporto daquela cidade, o pastor veio ao meu encontro e ele me levava para o hotel. E eu vi uma senhora com duas crianças assim na cintura. Eu olhar para aquela mulher, me veio uma compaixão muito grande, muito grande. Eu olhando para ela, eu pensei que ela era uma cigana, pelas vestes as quais ela estava se vestindo. E comentei com o pastor, e o pastor disse: não, ela não é cigana, ela é uma venezuelana. Eu pensei, meu Deus, mas como esse pessoal saiu da Venezuela e veio parar aqui? E naquele momento que eu olhava com compaixão para aquela senhora, o Senhor me disse: justiça e verdade são as bases do trono de Deus. E o Espírito Santo me disse: compaixão, ajudar o próximo, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de justiça. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se encaixar e Deus então falou claramente: 2020 será o ano em que a igreja precisará servir como ela nunca serviu. Bom, eu jamais imaginaria sobre essa pandemia e tantas outras coisas. Mas o fato foi que então eu fui obediente e comecei a procurar literaturas, livros, procurei a buscar passagens bíblicas que falassem sobre servir. E quando foi em dezembro, eu lanço então o desafio para a igreja, o ano de servir. O que eu mal sabia é que logo que eu lançasse o tema, a gente já começaria a servir tanto. Porque imediatamente vieram umas chuvas no estado de Minas, e eu acredito que você se lembra, logo no início do ano de 2020,
nós tivemos problemas gravíssimos com famílias desabrigadas, casas caindo. Foi uma catástrofe aqui no estado. E, embora na minha cidade não tenha sido tão forte assim, mas eu assistindo o jornal, eu vendo as coisas acontecendo em Belo Horizonte e na região metropolitana, fiquei pensando comigo, como eu posso fazer, o que eu posso fazer? Então lembrei de alguns pastores, amigos meus, e comecei a ligar para eles. E aí, como é que você está? Como é que está a sua igreja? Você está precisando de alguma coisa? E outros, não, pastor, graças a Deus a gente não está em área de risco, está tudo bem e tal. E assim eu fui fazendo um a um, até que um me disse, pastor, a minha igreja está bem, mas eu encontrei uma escola com mais de 300 pessoas desabrigadas, dormindo no chão, um verdadeiro caos, pessoas sofrendo, mulheres grávidas, mulheres com crianças, pessoas doentes. E ao ouvir aquilo, eu falei, tudo bem, eu vou estar orando por você, mas o Espírito Santo me disse, você pode fazer algo mais? Então eu peguei o telefone, liguei para um amigo empresário e disse, olha, eu preciso de ajuda. Estou com um pastor amigo meu, com mais de 300 pessoas numa escola, expliquei a situação e esse amigo disse, eu vou mobilizar alguns amigos e daqui a pouco eu te dou um retorno do que eu posso fazer. Mais tarde ele me retorna e me diz, olha, eu vou doar uma carreta de colchões para essas famílias desabrigadas. O outro disse, olha, eu vou doar fraldas descartáveis para essas crianças. Outro disse, eu vou doar alimento. Eu mobilizei a igreja e nós levamos caminhões de doações para a cidade de Ibirité, onde nós servimos a essas famílias que ali estavam. E eu fiquei pensando comigo, tudo que eu fiz foi uma pergunta e um telefonema. Sabe, uma coisa que Deus quer de mim e para você, se nós como povo de Deus queremos de fato servi-lo, nós não precisamos ter muita coisa. Nós precisamos apenas de uma coisa, atitude. A atitude, a vontade de fazer, o desejo de fazer, o resto é com o Senhor. Servir é algo que está no coração de Deus. Quando você analisa João 13 com Mateus capítulo 20, versículo 27, você vai ver um alinhamento entre esses dois textos. Tudo que Jesus nos dá um exemplo ali de servir, não foi com um púlpito, não foi com um altar, não foi com um templo, um prédio, não, foi com uma bacia e uma toalha. Sabe, se você quer servir, você não precisa de muito, você precisa apenas de disposição. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 20, versículo 27, que aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo, que seja vosso servo. Jesus está dizendo, ei, você quer ser o maior? Ei, você quer ser o número 1 no reino de Deus? Então você pode. É muito simples. Para você ser o primeiro, o número 1, você não precisa de diplomas, você não precisa de uma grande célula, você não precisa ter muito dinheiro. Tudo o que você precisa simplesmente é servir. Simplesmente é servir. Nós não temos desculpa. Não há desculpa para não ser o número 1. Não há desculpa para não ser o maior. Talvez você diz, olha, mas eu nunca tive dinheiro suficiente, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho roupas, olha, eu não tenho condições materiais. Então, tudo que você precisa é um coração disposto a servir. Assim, você pode ser o maior. Só existe um título na terra, hoje, que ultrapassará a eternidade. Só existe um título, um cargo que será lembrado na eternidade. Na eternidade não haverá pastores. Na verdade, não haverá, na eternidade não haverá bispos, não haverá apóstolos. Na eternidade não haverá profetas, não haverá levitas, músicos, não haverá doutores. Na eternidade somente haverá servos, servas. É o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 25, versículo 21, quando tudo acabar, aí Jesus diz assim, bem está, servo bom e
fiel. Quando tudo terminar, a única coisa que restará da terra na eternidade, a única coisa que eu me refiro, título, será o título de servo. Então, ser servo é algo que ultrapassa esse mundo, que ultrapassa esse tempo, que ultrapassa os limites da nossa vida, da vida humana, da vida secular. E por outro lado, nós pregamos muito sobre intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela começa quando você se dispõe a servir. Em João, capítulo 15, verso 15, Jesus disse: já não vos chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ei, Jesus está dizendo, ei, eu não vou chamar você de servo, eu vou chamar você de amigo. Se você quer se tornar amigo de Deus, o princípio, o caminho é sendo servo de Deus. Você começa a servir e depois você é chamado de amigo. Esse é o processo, esse é o caminho da intimidade. Quando você começa a cuidar, a servir a quem ninguém quer, Deus te dará a quem todo mundo quer. Este é um princípio. Nós precisamos entender e ter clareza sobre isso. Servir te dará poder. Servir te dará influência. Em Mateus, capítulo 20, versículo 25, Jesus, os discípulos numa contenda para ver quem era o maior, quem era o melhor, e Jesus então, ele tomando a palavra, ele dá a receita do crescimento. Ele diz, olha, se alguém de vocês quiser se tornar importante, deverá ser servo. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, quiser ser o maior, que seja o vosso servo. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que conheça mais de poder, autoridade e influência do que Jesus. Jesus influenciou tanto a humanidade que ele chegou a dividir a história ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. E se Jesus está dizendo para mim e para você, se nós queremos influenciar, se nós queremos nos tornar influência, a chave é servir, ser servo. Jesus está nos mostrando isso aqui na palavra. A autoridade se constrói sobre servir. Eu vou te desafiar. Pense em alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Pense em alguém que você respeita muito, alguém que a palavra daquela pessoa para você é falar e você obedece. Alguém que você seria capaz de dar a sua própria vida para ter essa pessoa ao seu lado. Eu estou falando de gente, não estou falando de Deus, estou falando de pessoas. Quem na sua vida você ama tanto? Pode pensar em alguém que está vivo ou até mesmo alguém que já tenha falecido, que morreu. Pastor, por aquela pessoa eu daria a minha vida, eu daria tudo para tê-la aqui comigo. Eu daria tudo para tê-lo aqui comigo. Pense numa pessoa. Já pensou? Eu posso te dizer, eu sei quem é essa pessoa. Sabe quem você está pensando? Provavelmente você está pensando na sua avó, no seu avô, no seu pai, na sua mãe. Provavelmente você está pensando em alguém que te serviu muito. Alguém cuja vida dela foi dedicar em servir você. Por isso ela tem tamanha autoridade sobre a sua vida. Por isso essa pessoa construiu autoridade sobre você. Não porque ela mandou em você, mas porque ela serviu a você. Servir te dá poder. Servir te dá influência. Quando eu sirvo as pessoas, eu sirvo a Deus. Servir é a chave para desatar o seu destino. Ei, lembra de Davi? Quando foi que Davi saiu do anonimato para se tornar o Davi da história? Quando? Lembra-se quando ele foi servir aos irmãos dele, levando um lanche porque os irmãos estavam na guerra,
e eles estavam diante de Golias, havia um desafio. Davi não foi convocado. Não. Davi disse voluntariamente: eu irei lutar contra Golias. Ele se colocou para servir. Servir é a chave que Deus coloca na nossa mão para desatar o nosso destino, para desatar o nosso futuro. Olhando para a palavra de Deus, eu percebo que servir conecta céu e terra. É isso mesmo. Servir conecta céu e terra. Muitas pessoas estão buscando as coisas celestiais, as coisas que são do alto. As pessoas estão buscando intimidade, ter vida com Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu digo, o caminho para a intimidade, o caminho para ser chamado de amigo, começa sendo chamado de servo. Existem duas passagens muito interessantes. Ambas estão no Evangelho de Lucas, eu não vou fazer leitura, mas você reconhece essas passagens. Uma é sobre o jovem rico, e a outra é sobre um escriba, que está lá em Lucas capítulo 10. Em Lucas 10, um escriba, ele faz uma pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta foi feita pelo jovem rico, lá em Lucas capítulo 18. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? São duas perguntas em comum, duas perguntas iguais. E essas duas perguntas semelhantes tiveram também uma resposta semelhante. E sabe qual foi a resposta? Servir. No caso do jovem rico, Jesus disse: vende tudo e dá aos pobres, sirva aos pobres. No caso do escriba de Lucas 10, Jesus conta uma parábola. Lembra? A parábola do bom samaritano. Foi na parábola do bom samaritano, Jesus respondendo ao escriba a pergunta: o que eu faço para receber a vida eterna? A resposta do bom samaritano, como a resposta do jovem rico, se resume numa palavra: sirva. Sirva. Vocês precisam servir. Servir é a resposta que conecta céu e terra. Por que não dizer sobre Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos. Ali há uma conexão de céu e terra. Quando você conecta céu e terra, coisas poderosas começam a acontecer na sua vida. Quando você conecta palavra, santidade, oração, adoração, coisas do alto, com as coisas que são terrenas, como fazer boas obras, ajudar as pessoas, ser um voluntário, servir ao próximo, coisas incríveis começam a acontecer na sua vida. E a primeira delas é que você começa a ter experiências com seres celestiais que são enviados à terra para fazer a mesma coisa, servir. São os anjos. A Bíblia nos diz, no livro de Atos, capítulo 10, de um homem que se chamava Cornélio. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 4, aquele homem Cornélio, ele estava orando e ele estava jejuando. Ele buscava a face do Senhor, ele estava em uma fervorosa oração, ele havia separado um tempo para jejuar, e ele buscava a Deus. E na tradução da linguagem de hoje, versículo 4, um anjo vem ao encontro dele. E quando o anjo aparece para Cornélio, sabe o que o anjo diz para Cornélio? Eu vou ler. Diz assim: o anjo então respondeu: Cornélio, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Ei, ouça, o anjo poderia ter dito: Cornélio, Deus viu as madrugadas de oração. Cornélio, Deus viu a manifestação dos dons espirituais em você. Cornélio, Deus viu a sua eloquência. Não, o anjo disse: Deus ouviu as suas orações e os seus atos
de bondade, suas orações e os seus atos de bondade. Sabe o que chama a atenção de Deus? É uma vida de oração que se traduz em orar e agir, servindo ao próximo, servindo àquele que precisa, e tanto precisa. E nesses dias de pandemia, tanta gente precisando. Sabe, eu não tenho dúvida de que quando eu orava em 2019, Deus disse, esse será o ano de servir. Eu jamais imaginaria que nós estaríamos passando por todo esse processo de pandemia e tanta gente necessitando e tanta gente precisando. Ouça, quando você serve, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, Deus te dá influência e você cresce. Servir é a chave que desata o destino. Entenda isso. Servir é o que Deus tem chamado. Se você quer crescer, ouça isso. Procure servir. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Deus quer te dar para você ter e dar a quem precisa receber. Quanto mais você serve, mais Deus dará a você. Crescimento vem com um coração de servo. Se você quer viver o céu na terra, se você quer viver um avivamento pessoal, ter intimidade com Deus, seja o conector de céu e terra, servindo ao próximo. Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor deu a nós como igreja, a essa geração, de viver essa pandemia, Senhor. Digo privilégio, porque no meio de tanto sofrimento e de tanta dor, o Senhor nos coloca justamente, ó Deus, nessa geração, para servir ao próximo, para ajudar, para simplesmente, ó Deus, provocar que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida, que nós possamos servir, que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que nos prende e possamos pregar o Evangelho através de atos de bondade. Senhor, que o Senhor capacite a Tua igreja, que o Senhor capacite o Teu povo na cidade de Piracicaba, que o Senhor capacite o Teu povo em Santo André, São Paulo, em São José dos Campos, em Minas e em todo o Brasil. Que a glória e a graça do Senhor venha sobre nós e nós possamos ser agentes do Senhor para servir àqueles que precisam. Deus te abençoe. Uau, e esse é só o primeiro dia daquilo que Deus está falando conosco. Eu não tenho dúvida que Deus mexeu com você, com a sua célula, com a sua igreja, com a sua família. E você não pode desligar essa transmissão sem marcar na agenda e convidar mais alguém para estar conosco amanhã às 7h30 aqui no nosso canal. Eu tenho convicção que amanhã vai ser sobrenatural, exponencial. Faz algo também, não deixa de publicar uma foto, você assistindo essa transmissão e colocar lá com a hashtag que você já ouviu, Conferência Bethesda, e a outra hashtag ID2020. Quero orar com você e nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor, mas antes eu quero orar. Pai amado, obrigado por tantas palavras que mexeram conosco, tantas palavras, ó Pai, abençoa o pastor Wagner, o pastor Cezinha, o pastor Alvim. Eu clamo ao Senhor que o Senhor possa fazer algo grande em nós e através de nós. Suplicamos por um grande avivamento. Aumenta a nossa expectativa para o segundo dia. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Não desliga ainda não, nós vamos terminar adorando ao Senhor, que seu coração possa queimar. Até amanhã. Eu vou deixar o fogo arder, queimando em meu espírito. Eu vou dançar e me alegrar, não me envergonho disso. Eu vou deixar fluir, como criança ser e dizer: te amo, Deus. Hoje eu posso vir assim, e posso ser quem sou.
a transbordar, fluir do meu espírito, mas fundo está a me chamar. É tudo que eu sinto, eu vou deixar fluir, como criança ser e dizer: te amo, Deus. Eu vou dizer: te amo, Deus. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, que não irá se consumir. Eu tenho amor queimando, eu tenho amor queimando, amor que não irá ter fim. Vou lançar fora as cargas, investir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Vou lançar fora as cargas, investir-me de louvor. O meu luto fez-se em dança e a noite dia tornou. Vou lançar fora